Olha Cesara, sou filho de Alafi, Oió, Xangô. A liberdade é mesma sede fala, caô, cabeço é caô. Essa cultura negra trazida como patrimônio, né, de África para cá, dançar, cantar, andar pela rua, trabalhar cantando, foi proibida por muito tempo. Em 1817, os revolucionários fizeram questão de fazer com que as pessoas pudessem manifestar a sua cultura. Já também com o intuito de acalmar os ânimos, porque essa populacha era muito exaltada. Patriota, precisamos encontrar uma estratégia para nos livrar dos portugueses. De uma vez por todas. Como, Cabugá? Como tu vais conseguir esse apoio? Olha, escreve aí. Desde que Napoleão foi derrotado há 13 anos atrás, há muitos oficiais franceses instalados nos Estados Unidos. Eu posso conseguir alguns deles para treinar nossos soldados. Navios de guerra, armamentos modernos. E veremos o que em troca eles? Ora, Napoleão está preso na ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico. Nós podemos libertá-lo e trazê-lo para cá. Já pensaram nisso? Napoleão Bonaparte, inferno. Isso é Assim que Cabugá foi para os Estados Unidos como embaixador do novo governo republicano, aos revolucionários só restou buscar uma solução urgente, pois a coroa já devia ter ciência da nossa independência, e não ia deixar por isso mesmo. A notícia da Revolução de 1817 em Pernambuco, quando chega na corte, não foi uma surpresa tão grande. O Dom João VI vai tomar medidas, além da conta, ele vai tomar medidas muito violentas. De Pernambuco emanam os vapores malignos da democracia. Aqui no Recife entrava em vigor uma lei orgânica. Ela existiu para criar um novo Estado soberano, sem vínculos com Portugal, uma nova nação brasileira. Não era uma constituinte como se entende, era uma lei orgânica. Uma lei que dizia quem é quem e o que deve fazer. É importante porque foi a primeira Constituição escrita em território brasileiro. Havia uma prensa no Recife, importada por um comerciante inglês e que estava desativada, e que os revolucionários de 1817 começaram a usá-la para imprimir os seus documentos. Um desses documentos foi o Preciso. Naquele mesmo dia, o governo foi permanente até a meia-noite para continuar diversos despachos, sendo dos mais importantes, fazer entrar os funcionários públicos nas suas ocupações como dantes, sem tirar ninguém do seu ofício. O Preciso era uma proclamação curta, relatando os 3 primeiros dias dos acontecimentos da Revolução. 10 de março de 1817. E viva os patriotas! E acabe para sempre a opressão real! E viva a pátria! Viva! Pela primeira vez, um governo no Brasil teve a preocupação de informar os governados quais eram as suas decisões e as suas tomadas de ação. Isso nos remete para uma demanda atual da sociedade muito importante que nós chamamos de transparência. Precisamos decidir o que fazer em relação à Bahia. Onde conseguiu isso? Não precisavam de armas? Toma emprestado. De quem? Quer ou não quer? Aliás, se todos os simpatizantes dessa revolução pudessem contribuir com as armas que têm, o desfalque não seria tão grande. Seja ajudar o Dr. Matheus. Mas que falta de competência, Ingrácia. Tudo parece branca. 2 dias depois da Revolução, Domingos vai lá pedir a mão dela ao pai, que tinha recusado por 4 anos. Mas não tinha nenhuma certeza de que o pai iria conceder a mão dela, porque a Revolução era uma coisa nova, tinha acabado de acontecer, não tinha vingado ainda, e se ela fracassasse, Domingos seria o primeiro a ser enforcado. Uma questão crucial que teríamos que resolver era a relação da colônia portuguesa que vivia às turras com os pernambucanos. Deveríamos sequestrar os seus bens e despachá-los?
Ou tratá-los como irmãos e juntos formarmos uma grande família com direitos iguais? Qual seria a estratégia mais eficiente? Oh, mar salgado, quantos do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão prezaram, quantas noivas ficaram por casar, porque fostes nosso, oh mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena quando peguei. Amigos, diga-me uma coisa. Quanto eu lhe custei? Qual foi meu preço? Entendi a pergunta, Teodora. O que tu ofereceste a meu pai pela minha mão? Um negócio a todos. Prometi a administração dos bens dos portugueses, cuidando de Pernambuco até a volta deles, e algumas outras vantagens mais adiante. Ambos eram comerciantes e fazem um bom negócio para o Domingos, para a Revolução e para o português. Se tu fores tão bom marido quanto és negociante. Domingos, diga-me uma coisa. Vai se casar comigo por interesse político? Não. Pelo contrário. Só fiz essa revolução para casar com a senhora. A notícia do meu noivado foi recebida com muita alegria por todos. Imagina, a união de um brasileiro, membro do governo provisório, com a filha do português mais rico da província, foi maior contribuição para apaziguar os ânimos do que uma dezena de proclamações. Estás linda de cabelo curto. Igual das operárias da Revolução Francesa. As heroínas revolucionárias que foram guilhotinadas não merecem ser esquecidas, não acha? Acho. Amo-te. Para sempre. Também amo-te. Amo-te muito, meu Domingos José Martins. Essa união representa o fim de uma era de preconceito e discriminação. A Paraíba aderiu à Revolução! Uma coluna revolucionária paraibana, organizada por patriotas maçons, saiu do distrito de Itabaiana em direção à capital e se transformou em Lima, atraindo multidões. A comemoração é grande em toda a província. Depois foi a vez do Rio Grande do Norte. Os proprietários da Vila do Crato, no sertão do Ceará, também estão indóceis e cansados de trabalhar para pagar impostos à coroa portuguesa. A destemida fazendeira, viúva, criadora de gado, Bárbara de Alencar, e seu filho Tristão Gonçalves preparam o terreno para unir-se aos revolucionários pernambucanos. Sou descendente de Bárbara de Alencar. Ela foi uma grande liderança e ela foi uma pessoa muito além do seu tempo. Arregimentou os comerciantes e os produtores da região para que se rebelassem contra aquilo. Não só contra os impostos, mas contra o próprio jugo português. Seminarista em Olinda, José Martiniano de Alencar, o outro filho de Bárbara de Alencar, conversa com os revolucionários, volta à terra natal e proclama a revolução, com apoio da família e do povo. No Brasil daquela época, todo homem entre 15 e 60 anos de idade estava vinculado a uma milícia ou uma ordenança. É um grupo civis armados sob o comando dos homens, no interior principalmente, sob o comando dos homens mais ricos, dos grandes proprietários de cada distrito. Então, quando a Revolução irrompe, começam a chegar do interior essas milícias para apoiar a Revolução. Mas esses homens deveriam ser treinados e engajados em novos batalhões. Sou contra o perigo da enchente escrava. Passada a Revolução, haverá insubordinação dos negros, pois dia a dia cresce a insolência e a soberba deste povinho desqualificado
E vão querer se achar iguais a nós? E até querer casar com as mulheres brancas. Inconformado com essa opinião, apoio o Pedroso. Mas somos votos vencidos. E fica decidido pela maioria que os voluntários sejam mandados de volta. Desculpa-me, Domingos. Quase me encontrei mantimento para fazer o jantar. Araújo disse que os fazendeiros vão ficar sem mão de obra nos canaviais. Ele não é representante dos proprietários. É claro que não quer avanço social. Nem ele e nem o advogado Mendonça. Os senhores de engenho não querem que o novo governo toque na escravatura, nada de abolição. Agora imagine como Pedroso ouviu isso. A lavoura, ela dependia totalmente desses escravos negros trazidos de África e que fazia com que esses senhores ganhassem mais o tempo inteiro às custas desses homens que pouco comiam, mas muito tinham que produzir. Logicamente, essa produção não podia viver sem escravos, uma vez que esses senhores não sabiam fazer aquele serviço, né, que o escravo fazia. Com a Revolução Industrial e a produção em massa pelas indústrias, a escravidão, por exemplo, torna-se um estorvo à própria economia. Primeiro, porque se acumulavam muitos capitais na posse de escravos que custavam caro. Em segundo lugar, porque eles não eram consumidores. Pedroso, já temos contra nós os portugueses que controlam o comércio e quase todas as posições chaves nos quartéis. Não podemos ter ao mesmo tempo os produtores de algodão e açúcar. São eles quem mais precisam da mão de obra escrava. A abolição da escravatura terá que esperar. A escravidão é o maior entre todos os problemas que temos que resolver. Precisamos tomar uma posição definitiva. Mas, meus irmãos, a libertação terá que ser lenta e gradual. Mas deixando claro que, para nós, todos os homens são iguais. Iguais. Negro, faça de branco. É o primeiro que apanha e o último que come. Viu? Senhores revolucionários. Mas é claro que isso ia acontecer. Desde quando o negro tem vez? Negro é tudo usado, Pedro Pedroso. Não foi possível os revolucionários que aboliram a escravidão, principalmente por questões econômicas. Depois, eles precisavam fazer isso paulatinamente, dado a revolta do povo, que estava se lembrando das questões do Haiti, quando se libertaram lá em São Domingos, no Haiti, que arrastaram as pessoas no meio da rua. E como diz o poeta, cuidado, seu moço, nego ofendido é pior do que fera ferida e acuada que não morreu. Ó seu, se não tem, pra que deu? Só nos resta invadir a Bahia. Assim, a coroa vai respeitar a nossa revolução. Claro que a maioria não aceita a proposta para a irritação de Pedroso. Fica decidido então mandar um agente para fazer contato com os nossos patriotas baianos. José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima, mais conhecido como Padre Roma. O Padre Roma, para mim, antes de ser uma figura da história, é o meu quinto avô. Ele era carmelita e foi estudar na Europa. Inicialmente em Coimbra, leis em Coimbra, e depois foi para Roma. Quando ele retornou ao Brasil, passou a ser conhecido como Padre Roma. Uma das primeiras medidas foi mandar emissários para contactar com a Bahia, com o Rio Grande do Norte, com a Paraíba. A Bahia era um dos lugares mais difíceis para se buscar adesão ao movimento. Padre Roma aceitou a missão com uma boa gargalhada. No dia 2 de abril, aconteceu a bênção e o juramento da primeira bandeira brasileira. Admirada como o maior símbolo da Revolução, o cônego Bernardo Portugal, diante da sede de Olinda, fez um discurso inspirado, atacando ferozmente a tirania da coroa. Nossa bandeira ficou linda, padre. E o mérito é todo seu. És um grande desenhista. Com o sol, porque estamos nos trópicos. A cruz, porque somos cristãos. O arco-íris, representando a paz, a amizade e a união. E 3 estrelas, simbolizando Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E muitas outras ainda serão inseridas, à medida que outras capitanias forem aderindo à República.
que essa bandeira se tornará tão estrelada quanto o céu do Brasil. Assassinaram o padre Romeu. Foi preso ao desembarcar em Salvador. E 2 dias depois ele tinha sido fuzilado. Um processo absolutamente fora dos padrões jurídicos mesmo daquela época e condenado. Foi executado na frente de 2 filhos, o que se tornou o general Abreu Lima e Luiz Inácio, sendo que o José Inácio tentou proteger o irmão menor para não ver o seu pai ser executado. O Conde dos Arcos, que era o governador da Bahia, percebeu que o tempo era essencial para poder sufocar a Revolução. Ele certamente tinha noção da gravidade da situação, por isso não esperou ordens do Rio de Janeiro e despachou para o Recife tropas por terra e uma pequena frota de barcos para cercar a capital da nova república. Essa linha de arrecifes que protege o porto impede que uma esquadra desembarque as tropas no porto para atacar a cidade. A guerra teve início. Esperamos que a coragem e o amor à pátria superem a falta de armamento e o despreparo de nossos soldados. Que as embarcações que bloqueiam o porto do Recife, eles não têm, inclusive, alcance para atingir a cidade. Apenas impedem que as embarcações saiam ou entrem. O cerco teve início. As mercadorias não desembarcavam e o povo começou a passar fome, porque os alimentos vinham de fora. Pernambuco plantava apenas algodão e açúcar, e o milho e a mandioca que o governo mandara plantar não tinha tido tempo de crescer. Nem farinha e nem carne de charque para fazer pirão. Ora! Teodoro, eu tenho certeza que esse cara tava fumando as coisas aí dentro. Esse velho amarelo é poiteiro. Esse galo do pé duro ainda teve a ousadia de me dizer que no tempo do reino não faltava nada. Ora! Vamos embora, você, porque aqui não adianta ficar mais não. Vamos embora, menina, vamos embora. Graça, ele ainda teve a coragem de falar como é que os republicanos estão a resolver isso. Pé duro. Os revolucionários podiam contar apenas com um brigue e com 2 canhoneiras que não tinham armamento. Era um fracasso total, inclusive não tinha nem oficiais de marinha para guarnecer essas embarcações. Resolvemos então mandar uma tropa de reforço para a Mata Sul do Pernambuco, pois se o Conde dos Arcos atacar, suas tropas vão passar por lá. Então, para isso, foi enviado um destacamento com 60 infantes, 60 homens e 20 artilheiros. Mas só que são surpreendidos quando estão se retirando e são completamente derrotados. Não engajamos os voluntários como o Pedroso queria, deu no que deu. Dada a gravidade da situação, que os escravos sejam incorporados ao nosso exército. Precisamos urgentemente de tropas. Os escravos são quase 1/3 da população. Seus braços serão úteis para a nossa luta. Pedroso está certo. O que se libertem, pelo menos os cativos que queiram sentar praça no exército. A situação é de guerra, nossa pátria corre perigo e precisamos defendê-la, custe o que custar. E assim conseguimos apoio à proposta de Pedroso. E assinamos o decreto Pátria em Perigo. O decreto Pátria em Perigo estabelecia que todos os cativos podiam sentar praça e receber como se fosse o título de foros, né? Embora pudessem lutar em favor da pátria, mas se tornavam perigosos. Pedro Pedroso tanto pelejou que conseguiu seu batalhão e começou a treiná-los com a ajuda da milícia dos Henriques. Os negros que chegavam beneficiados pelo decreto Pátria em Perigo não sabiam falar o português. Os proprietários que cederam os escravos iam ser beneficiados assim que a guerra acabasse, mas ainda assim ficaram furiosos. E claro, iam conspirar. E começa a haver um grande desânimo dentro do comando revolucionário e alguns menos firmes nos seus sentimentos democráticos começam a se afastar. É o caso de alguns governadores, como José Luiz Mendonça, como Manuel de Araújo e outros conselheiros que se afastam alegando doença e param de comparecer às reuniões de governo. Quando chegamos, o rapaz já estava morto. Olha o percurso.
A República zela pela moderação e pela justiça. Como um tuque se diz patriota executa um ano, sem um processo, sem nenhum julgamento. Fuzilado era um desertor, Domingos. Traidores em tempos de guerra não merecem outra pena. As revoluções se fazem com sangue. E se chegamos ao ponto que estamos, foi por causa desse governo frouxo. Eu vou continuar a fazer o que for preciso pela causa republicana. Era angustiante ver meu marido deprimido, dizendo que a recém-nascida liberdade estava em agonia, com os civis perdendo a autoridade sobre os militares. Mas como censurar Pedroso por tomar uma atitude? Não fosse assim, a República nem existiria. A confiança e a certeza dos primeiros dias já não existiam. O general Suassuna foi encarregado de combater a contra-revolução na Mata Sul, no sul de Pernambuco. Ele enfrentou, em primeiro lugar, uma tropa formada por senhores de engenho e venceu no engenho Tinga. As tropas leais ao rei. Não era uma tropa de grande poder ofensivo. Ainda não estava sob o comando do general Congominho, né? Pela primeira vez a coroa foi derrotada pela tropa dos escravos libertos treinada pelo Pedroso. Agora, por que Suassuna se plantará lá? No engenho de Tinga. Por que não avançou a fronteira com a Bahia conforme combinado? Será Suassuna confiável? O Marechal Congominho vem então da Bahia e esse avanço que se torna a maior ameaça para a Revolução. Os donos de engenhos, as pessoas que eram, os lavradores que eram encontrados, os índios se incorporaram à tropa do rei. E as más notícias não paravam de chegar. Rio Grande do Norte e Paraíba caíram. No Crato, a festa durou apenas 3 dias. A revolta foi debelada. E Bárbara de Alencar e seus 2 filhos, José Martiriano de Alencar e Tristão Gonçalves, foram presos. Perderam e ela foi presa. Foi a primeira presa política do Brasil por 5 anos e, ao ser solta, não renegou o seu passado e continuou a sua história. O Dom João VI, ao tomar conhecimento da revolta, ele preparou uma esquadra sob o comando do almirante Rodrigo Lobo e enviou imediatamente para Pernambuco para reforçar as tropas que tinham vindo da Bahia. A situação estava mais do que crítica quando meu pai procurou meu marido com uma proposta. Daria 40 contos de réis para que fugíssemos para outro país. Quando a situação esfriasse, voltaríamos. Domingos ficou em silêncio. Meu pai, então, dobrou a proposta. 80 contos de réis. Domingos se manteve calado. E meu pai se retirou cabisbaixo. Não fugiremos. Vou encontrar com Suassuna na Lagoas. Vou contigo? Os feridos vão precisar de ajuda? Não vai comigo. Mentira! Diga que é mentira! És comerciante! Não entende nada das artes militares! Eu preciso defender a frente sul a qualquer custo. Seu pai tem toda a razão. O governo da República. Vai pro sítio com a sua família e espera minha volta lá. Tua volta? Como é que tu tem coragem, Domingos? Tu estás me abandonando! Se tu morreres longe de mim... Doutora, na guerra como no amor, é preciso chegar perto para vencer.